E eu separei 5 textos bíblicos falando da ação do André. Provavelmente você talvez até, todas as vezes que viu o nome André, ele sempre estava sendo colocado na lista dos discípulos. Sempre estava lá, né? André, junto com Mateus, junto com Natanael, junto com Judas e outros, porque os 4 discípulos, certo? Ou melhor, os 2 que mais se destacaram foi Pedro e João. Um pouquinho depois, o irmão de João, Tiago, e André era o 4º do círculo mais íntimo de Jesus. Mas minha proposta hoje, eu quero que você entenda o que eu quero fazer. Eu quero hoje fazer com que você tenha consciência da sua importância nesse reino. Não interessa se você vai ser visto, se você vai ser lembrado, se as pessoas vão ovacionar você. O reino de Deus é muito maior do que tudo isso. A grande verdade é o seguinte: seja você aí onde você está, ou eu aqui onde eu estou. Escute o que eu vou te falar agora. Quantas pessoas aqui nesse ambiente são capazes de citar o nome de seu tataravô? Quatro gerações só. Me diga o nome de seu tataravô. Você sabe? Não, né? Deixa eu facilitar. Seu trisavô. Tem alguém aí que sabe? Aí já apareceu. Uma só, 2. Seu bisavô. Quantos sabem? Seu avô, pelo menos. Bom, tem gente que não levantou. Seu pai, pelo menos. Não vamos facilitar mais o seu. Preste atenção. Quer você aí, quer eu aqui. Entenda uma coisa: daqui a 4 gerações ninguém lembra mais de você. Olha como nós somos importantes. Você está entendendo? A grande verdade é essa. Então a importância está na sua missão, naquilo que você está fazendo, quando você está vivo, quando você está inserido. Se as pessoas vão reconhecer ou não, o importante é você olhar para o Jó e ver que tende visto o meu servo Jó. Então eu vou mostrar a vocês 5 textos rapidinho, certo? Para mostrar quem era esse cara que pouco apareceu. Para mim, mais discreto que ele, só José, pai de Jesus. Para mim, ninguém desempenhou uma missão tão importante. Gente, Moisés foi o único, José foi o único homem que pisou nessa terra e teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus te chamar de pai. Pensa na moral do cara, entrar na presença de Deus em oração e falar: Senhor, vim aqui conversar com o Senhor a respeito do nosso filho. Mas foi discreto, apesar de uma missão tão importante. Vai aqui o primeiro texto, João capítulo 1, verso de número 35. Coloca na tela, por favor. João 8:35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Preste atenção. A diferença entre João Batista e Jesus são 6 meses apenas. Quando Isabel estava grávida nas montanhas, o anjo aparece para Maria e diz: sua prima Isabel está grávida e este é o 6º mês de sua gravidez. Maria engravida
Isabel está grávida de 6 meses. A diferença de idade para os dois, de João Batista para Jesus, 6 meses mais velho. João então inicia seu ministério, provavelmente também com 30 anos, uma idade que trazia para o homem a maioridade. E quando João tem 3 anos e 6 meses, ou 30 anos e 6 meses, ele tem 6 meses de ministério, Jesus então aparece. E o texto diz que João estava com 2 dos seus discípulos. Jesus ainda não tinha iniciado seu ministério, e João já tinha 2 indivíduos, dentre outros, que o serviam. Verso de número 40. Bota o 40, por favor. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguiu Jesus. Preste atenção. André era um dos 2 que caminhava com João. André, ele foi um dos primeiros, e na narrativa de João, eu não sei quem é o segundo, mas André é alguém que começa essa história de aceitar ou de receber a palavra de Deus através de João. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos e convertei-vos. André recebe tudo isso. Olha bem, é ele que inicia, é ele que começa. Quando você olha o verso 41, coloca por favor. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão e disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Preste atenção, na narrativa de João, André chega primeiro. Pedro não foi discípulo de João, ele já entra, no ministério de Jesus, mas André não. André, ele tinha um coração acessível, e ele era alguém que ele estava com João, é verdade, sendo discipulado por João. Mas quando João diz para André: olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus, é ele, não sou eu. André não tem apego ao líder, não. André é alguém que está pronto para servir a Deus, e é simplesmente isso. Se vai servir a Deus numa universal do reino de Deus, ou numa assembleia de Deus, se vai servir a Deus num ambiente de uma igreja grande ou de uma igreja pequena, para André isso não interessa. Ele caminhava com João, teve sua experiência com João, provavelmente foi batizado por João, mas quando Jesus aparece, João diz: é ele, não sou eu. André então se despede de João e vai seguir Jesus. Mas preste atenção, a primeira coisa que ele faz é falar com seu irmão Pedro, e diz: Pedro, eu estava caminhando com João, mas João apontou para Jesus, e ele é o Messias. Achamos o Messias. Eu quero que você entenda que às vezes você pode apresentar alguém a Jesus, alguém ao ministério, trazer alguém para uma igreja com um processo de evangelização, e você tem que ser maduro, porque muitas vezes essa pessoa pode aparentemente ter um ministério mais relevante que o seu. Essa pessoa muitas vezes pode se destacar mais que você, pode receber uma notoriedade. É o que vai acontecer com André. Ele é o primeiro a chegar, ele caminha com João um tempo. Assim que ele descobre quem é Jesus, ele chama Pedro e diz: Pedro, achamos o Messias, vamos ver. Pedro vai, evangelizado por seu irmão, e Pedro se torna a figura principal do ministério de Jesus, e quase não se fala de André, mas isso não o paralisou. Nós vamos encontrar André continuando, nós vamos ver que a história continua para ele,
E é isso que é importante, gente. Nós fazemos parte de um reino. Se você é um músico, se você trabalha no estacionamento, no ministério infantil, se você é um obreiro, se você está atrás das câmeras, se você não tem função nenhuma, aparentemente, mas já cumpriu a sua. Na hora da oferta, você colocou seu dinheiro. Na hora do louvor, você colocou sua voz. Na hora da intercessão, você colocou sua oração. Será que isso é pouco no reino de Deus? Quem é que mede o quanto? Talvez o meu dinheiro possa ser maior que o seu, mas quem sabe a sua oração não é maior que a minha. É importante as pessoas descobrirem o quanto elas são fundamentais nesse ambiente de culto, porque muitas vezes você passa despercebido. Pode entrar por aquelas portas e ninguém te cumprimentar, pode sair por aquelas portas e ninguém nem notar que você veio, mas saiba de uma coisa: o céu sabe que você esteve aqui, e é isso que é importante. Não diminua o valor que você tem no ambiente de adoração. André fala com Pedro, é verdade, apresenta, ele é o primeiro, mas a história continua. Quando nós olhamos para João, capítulo 6, verso 8, vamos ver algo bem interessante. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro. Note que parece, até para identificar quem ele é, tem que falar o nome de Pedro. Que se falar só André, ninguém sabe. Que André? O irmão do Pedro. Certo? Então está lá, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Coloca aí. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Preste atenção. Uma multidão de quase 10.000 pessoas está nessa ocasião. 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem falar mulheres e crianças. Não tinha internet, rede social. Pastor, como é que você juntava tantas pessoas assim? Batedores iam à frente, missionários iam à frente dizendo: daqui uma semana Jesus está chegando aqui. Jesus tinha uma estratégia muito especial para que muitas pessoas fossem. Ele levava comida. Grande parte das pessoas não ia ver Jesus, sabia que depois do culto ia rolar um comes e bebe. Isso é crente em qualquer tempo, que fique claro. Mas eu comecei a me perguntar, no meio daquele montão de gente, Jesus pergunta: alguém tem alguma coisa aí? Eu queria lembrar você que nessa época Jesus já era famoso. Eu queria lembrar você que nessa época já tinha gente querendo matar Jesus. Quando eu olho para André, eu imagino André olhando um garoto que tem um embrulho na mão. Ele procura uma proximidade, ele procura estar perto de Jesus. Aliás, isso não era ele, era todos. E aí eu vejo um cara altamente observador. Eu vejo alguém que me parece que se aproxima do garoto para entender o que aquele garoto faz com aquele embrulho. Poderia ser uma faca, poderia ser alguma coisa que atentaria contra a vida de seu mestre. André aborda o garoto e pede para ver o que o garoto tem, e ele identifica que naquela embalagem não há nada perigoso. O que há ali são 5 pães e 2 peixes. Ele não fala nada, é do garoto. Ele vai embora, mas ele já identificou que não há perigo, que seu mestre
não corre perigo, que seus amigos não correm perigo, porque o que aquele menino leva é apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas neste momento, Jesus pergunta: tem alguém que tem alguma coisa para comer? Aí André diz: tem um garoto, tem um jovem, que tem 5 pães e 2 peixes. Preste atenção, porque nós vamos ver algo precioso na vida deste anônimo. Ele não é ninguém, mas é altamente observador. Ele não é ninguém, mas está preocupado com a segurança, com o bem-estar. Ele é alguém que se preocupa com um grupo. Ele é alguém que sua mente está sempre ligada, observando, não para criticar, não. Sim, para apresentar uma solução quando um problema aparecer, ou às vezes resolver um problema sem sequer ser notado. Você entra no banheiro e um rolo de papel higiênico está no chão. Quem está olhando? Ninguém, não tem ninguém mais, somente você. Mas quando você pega aquele rolo de papel higiênico dentro de um templo, da casa de Deus, ou em qualquer outro lugar, falando de ordem, mas aqui falando da casa de Deus, e tira para não molhar, e coloca um lixo numa lata de lixo, não é função sua isso. Pode não ser função sua aqui na terra, para dar satisfação para as pessoas, mas às vezes eu me pergunto se aquele lixo não está no chão, sabe? Eu fui tomar um café hoje de manhã, assim que cheguei, enquanto eu estava arrumando minhas coisas, a notinha do cupom, ela caiu no chão, me deu uma vontade. Eu estava com um copo de café e um saquinho de pão de queijo, de deixar. Mas aí uma moça olhou para mim, aí eu botei os 2. Eu não sei nem, não se estava em cima da mesa, eu não sei, mas eu fui lá e peguei. Aí ela me olhou como quem diz assim: não ia pegar, né? Deixa eu te falar uma coisa, é muito importante você entender. Eu gosto da figura do André, por quê? Porque ele é um cara extremamente antenado. Ele é alguém que não é visto, não vai ser lembrado, as pessoas basicamente não vão falar dele, poucas pregações você vai ouvir a respeito dele, mas o nível de observação e de segurança que esse cara traz para o grupo era sempre muito bom. Nós temos pessoas assim aqui na nossa igreja, e talvez em qualquer igreja, pessoas observadoras, que fazem coisas que você nem sabe, que se preocupam com coisas que jamais passaram por sua cabeça. Às vezes você recebe uma orientação aparentemente simples, que para você não tem nada a ver, mas para nós tem a ver com uma segurança que precisamos oferecer para todas as pessoas. E André era alguém anônimo, mas que tinha a capacidade, sabe, de se preocupar e mostrar sua relevância no grupo, sem necessidade de aparecer. Vamos para o terceiro texto, Marcos capítulo 13, verso 3. Marcos 13, 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Preste atenção, esse texto fala que André era alguém que fazia parte de um círculo íntimo de Jesus. Quando Jesus vai selecionar seus discípulos, ele escolhe 4 pescadores. O que os pescadores têm para Jesus fazer de seu ministério a base de pescador? André, o primeiro discípulo, como eu falei, João, os 2 de Betsaida, André e Pedro, e Tiago e João, são irmãos. João é irmão de Tiago e André é irmão de Pedro. Os 4 são pescadores, homens altamente
preparados para lidar com frustração. Homens altamente preparados para lidar com muito trabalho e pouco retorno. Homens altamente preparados a puxar uma rede pesada depois de uma noite inteira de pescaria, e quando chegar na terra, olhar que aqueles peixes que eles pegaram não vale nada, e devolver tudo para o mar e voltar a pescar de novo. A base do ministério de Jesus era formada por gente capaz de enfrentar qualquer tipo de frustração ou de situações adversas. Ele não quis saber de capacitação, se conhecia sobre teologia do Velho Testamento, se era homilética, exegese, hermenêutica e tantas essas coisas importantíssimas, diga-se de passagem. Mas o que adianta alguém com tanta estrutura sem uma formação para lidar com frustrações, com decepções? O texto está nos mostrando que quando tinha um assunto particular, os outros discípulos não podiam acessar, mas André tinha acesso. Ele fazia parte dos íntimos. Bom, é verdade. Mas o capítulo 3 de Marcos, verso 18, coloca Marcos 3, 18. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, o Tiago, irmão de João, Tadeu e Simão, o Zelote. Caça ali Pedro, caça ali João, procure ali Tiago, irmão de João. Você não vai achar nenhum dos três que estão na linha de frente do círculo íntimo, mas olha quem encabeça. André era alguém capaz de navegar, de caminhar, de frequentar todos os ambientes. André estava no círculo dos íntimos, mas não se sentia menor ou maior do que ninguém. Era capaz de ir lá embaixo conversar com os de baixo, estar no meio, junto com Filipe, que era parceiro, certo? Bartolomeu, está a turma lá, o Mateus, tá? Tomé, a turma está toda aí. André era alguém que frequentava os dois grupos. Ele sabia, não se sentia maior, não se desmerecia quando estava lá embaixo, nem se achava superior quando estava lá em cima. Era alguém com um nível de domínio próprio extraordinário. Podia ter um contato com Jesus em particular, é verdade, mas nem por isso se achava melhor do que ninguém. Tinha uma reunião com todo mundo, lá estava André conversando perfeitamente. Mas deixa eu te mostrar mais um texto. João capítulo 12, verso 22. André e Filipe, lembra? Isso. No texto anterior, o texto começa com André e Filipe. Agora João 12, 22. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Preste atenção que eu separei dois grupos. O grupo dos 4, onde André está presente. O grupo dos 8, onde André também está lá, presente como o 9. Ele também está presente. Agora há um problema. Filipe, aquele que havia evangelizado o eunuco, um dos discípulos de Jesus apto para transpor as fronteiras, ele está notando que algumas pessoas que não são judeus estão se interessando pelo evangelho de Cristo. Ele está notando que algumas pessoas estão querendo conhecer a Cristo mais de perto, mas André não tem, mas Filipe não tem acesso. Filipe não. Filipe não pode acessar.
Ele não acessa Jesus, mas ele acessa a André. Filipe foi falar com André: André, tem um grupo aqui que não são judeus, mas eles estão querendo conhecer Jesus, eles estão querendo falar com Jesus, eles estão querendo ter intimidade com Jesus. Se fosse muita gente que eu conheço, diria: beleza, deixa que eu vou lá e falo com Jesus. Ele disse: não, faz o seguinte, vem comigo, você não tem acesso, mas eu tenho. Eu vou levar você, e você vai lá e comunica a Jesus, e diz a Jesus. Sabe quem André é? Ele é o cara que oferece acesso. Ele é alguém que sabe que o caminho não é só para ele, que outras pessoas podem ter o direito de também fazerem, de também terem, de também acessarem. A vida desse cara é algo extraordinário. A maneira cuja qual ele começa o primeiro e de repente desaparece. A maneira como ele consegue observar e se preocupar com a segurança de seu mestre e de todo o grupo. A maneira que André lida, com o seu ministério. Ninguém está vendo, não interessa se ninguém está vendo, meu irmão. Não interessa se estão vendo ou não estão vendo. Nós estamos aqui não é para servir a homem, é para servir a Deus. É assim que funciona. Se as pessoas vão entender, se não vão, isso não é problema nosso. Nós temos uma missão a cumprir. Ele era alguém que sabia se comportar em todos os ambientes, que estava apto para lidar, com os grandes, se é que eu posso chamar assim, ou com o restante da turma. Ele era alguém pronto para resolver problemas, e alguém para oferecer acesso. E aí eu quero terminar perguntando a você: você conhece seu valor? Você sabe quem você é nesse reino? Ou será que você ainda está procurando um lugar de notoriedade? Será porque nunca cantou um hino aqui na frente, nunca recebeu uma oportunidade? Será que você se trata como alguém inferior? Quando essa igreja nasceu lá do outro lado, quando as primeiras pessoas chegaram, a igreja estava toda pronta. A única coisa que o nosso ministério recebeu de oferta foi um pouco de cadeiras dos meninos da Gênesis. Muitas cadeiras dessa que você senta foi os dois Alex que doaram, e umas caixas de som que o pastor Charles da igreja Luz da Vida doou. Tudo que tinha, tudo. Esse teclado é o da igreja. Esse teclado eu trouxe dos Estados Unidos, eu comprei lá. E eu coloquei bastante recurso aqui, lá do outro lado, quando estava começando. Mas à medida que você foi chegando, você foi colocando seu recurso. Nós limpávamos banheiro, nós servíamos o lanche, nós varríamos a igreja. Mas quando você chegou, você foi tornando a nossa vida mais leve. Você trouxe consigo a sua capacidade de ensinar. Você trouxe a capacidade de nos ajudar a limpar os banheiros,
Hoje nós temos pessoas para fazer isso que são remuneradas, mas elas são remuneradas com a sua oferta. Eu queria que você soubesse o seu valor, porque eu tenho ido em determinados lugares e as pessoas tratam as pessoas na igreja como se elas fossem um lixo, como se o altar fosse um palco, algo cinematográfico, onde os artistas aparecem. Alguém pode até pensar isso aqui, porque nós não estamos como controlar o coração do homem, mas eu queria que você entendesse a sua importância. Eu não tenho como saber seu nome. Às vezes eu sou incapaz de reconhecer você fora daqui. Mas por favor, não entenda isso como um descaso. Entenda como uma limitação. Quando a igreja surgiu, ela tinha 180 lugares. Eu não queria que ela crescesse mais, eu só queria 180. Na minha cabeça, quando batesse 180, eu fechava. E não pode entrar mais membro. Aí eu descobri que se eu fizesse isso, eu estava montando uma seita. Aí eu desisti. Porque você precisava vir. E eu quero terminar agora perguntando. No último culto eu fiz isso abertamente. Normalmente eu não faço mais. Mas perguntando: se Deus não enviou alguém aqui hoje para ser mais um, se Deus não enviou alguém aqui para voltar para o reino, e não é para servir aqui, é para servir o reino. Reino é reino, onde Cristo está sendo pregado, onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, é reino. Se tem o nome batista, metodista, se é presbiteriano, se é pentecostal ou tradicional, se usa pano na cabeça, é reino de Deus. Ah, pastor, eu não sou daqui, mas eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Então volte aqui e volte para a agência onde você trabalhava. Ela também é uma agência do reino. O reino está precisando de André, gente que esteja disposto a fazer sem querer reconhecimento nessa terra. Se vier, está tudo certo. Se não vier, nós vamos receber tudo na glória. Bom, a minha proposta é conversar com vocês hoje sobre obediência, sobre obedecer. A obediência é um dos caminhos mais seguros para se alcançar seus objetivos. Entender o valor de uma informação correta, e mais do que uma informação correta, ter forças para segui-la, pode conduzir você por um caminho muito mais fácil, mais ameno, removendo de você boa parte das aflições cujas quais você não necessitaria ter ou enfrentar se conseguisse obedecer. O texto base é Oséias 4, verso 6. Vamos começar por aqui. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes,
rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejais mais sacerdotes diante de mim. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me, ó Deus, fala, não aquilo que nós queremos ouvir, mas isso é muito pouco. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu fiz uma aplicação rápida no último culto falando desse texto, e é muito importante nós vermos o que pode conduzir à desobediência às instruções de Deus. O texto diz: o meu povo é destruído. Não é apenas um sofrimento, não é uma coisa amena, é algo que vai causar muito estrago, muita dor, muita perda, algo de difícil, convivência. O povo é destruído, porque falta conhecimento. Agora nós temos um outro problema. O texto diz, também, não, volte o verso anterior. Pois lhe falta conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, vamos lá, agora entra o 7, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei. Me parece que a informação agora subiu de classe. Ela não está falando mais do povo em si só, da base. Ela subiu um pouquinho e agora ela vai conversar com os sacerdotes. E os sacerdotes cujos quais Deus está conversando, não falta para eles conhecimento. O que falta para eles é obediência ao conhecimento que tem. Cabia aos sacerdotes, e aqui eu não vou colocar apenas o ambiente sacerdotal, as pessoas que sobem no púlpito, os pastores, mas eu vou dizer às pessoas que já deveriam ter maturidade o suficiente no Evangelho, para oferecer exemplo às pessoas novas que estão chegando. Cabe a todos nós a responsabilidade de mostrar a essas pessoas novas, inexperientes, o valor da obediência, pautada no ensino, é verdade, mas também no exemplo. O povo está perecendo porque sacerdotes, eles estão cometendo 2 erros. Primeiro, de não ensinar. Segundo, de não haver coerência entre o que vive e o que ensina, o que é pior, o que conduz a uma hipocrisia. Então haverá grande destruição, porque Deus vai rejeitar o desobediente, seja ele o sacerdote ou não. Ou seja, está sobre nós, mesmo aqueles que têm pouca experiência, o dever de buscar conhecer a verdade, de buscar saber o que é andar com Deus. Para isso, talvez precisamos colocar sobre esse indivíduo alguma outra coisa, além da palavra e do ensino. Então vamos a João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o 8. Quando ele, repita comigo, quando ele vier. Isso, só isso, quando ele vier. Quando ele vier. Quando? Jesus está dizendo aos seus discípulos
que ele vai morrer, e é necessário que ele morra, porque com a morte dele, alguém virá. E aí ele diz isso, quando ele quem? O Espírito vier, ele vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então não me basta só saber o que está escrito. Isso não é o suficiente para que eu seja obediente. Quando ele vier, pastor, mas ele já veio. Bom, que ele já veio eu sei, eu só não sei se ele já veio sobre mim. Talvez a sua dificuldade de entender que pecado é porque você conhece o texto, mas não tem o Espírito. Então, por não ter o Espírito, o pecado não lhe parece pecado. Então você é capaz de não conseguir obedecer, porque você ainda não recebeu o Espírito Santo. E aí, eu não quero entrar nesse aspecto, senão nós vamos ter uma confusão danada de batismo, como funciona, e não me é essa. A intenção é dizer que quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele convence, entendeu? Ele vai falar com você, certo? E Espírito Santo não fala aos ouvidos. Por que a voz do Espírito Santo é muito mais forte que a voz de um homem? Porque a voz de um homem normalmente fala um ouvido, o Espírito fala ao coração. Então preste atenção, a destruição é feita porque falta conhecimento. A falta de conhecimento nem sempre é a ausência da informação, mas o não cumprimento da informação recebida. Muitas pessoas não conseguem obedecer, e aparentemente coisas simples, simplórias, mas sem a força do Espírito Santo, sem o mover do Espírito, convencendo pecado, justiça e juízo, as pessoas não conseguem mudar de comportamento. Também poderíamos levar em consideração um texto quando Jesus está explicando o que é necessário para ser seu discípulo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, narrado por ele mesmo, é semelhante a um homem que deseja construir uma torre, que deseja ir à guerra. O que ele faz? Busca todas as informações de forma prévia. Talvez você tenha dificuldade de obedecer porque não procurou saber as informações necessárias para andar com Jesus. Você pensou que dava para andar com Jesus e continuar do mesmo jeito, com o mesmo vocabulário, com a mesma roupa, com os mesmos ambientes frequentando, com o mesmo estilo de vida. Talvez num apelo, num culto extremamente inapropriado, inadequado, indevido, você levantou a sua mão, induzido por uma super graça que é capaz de cobrir tudo o que você vai fazer sem nenhum tipo de mudança. Então o que nós enfrentamos? Uma igreja com pouca luz. Uma igreja com pouca luminosidade. Vós sois a luz do mundo. Ninguém pega uma lamparina e coloca embaixo da cama, porque o propósito é suspendê-la, é dar a ela um campo de alcance longo. É assim que funciona. O que é um povo com pouca luminosidade? O que é um povo que não serve de referência para o pecador? É um povo que está na igreja,
mas não consegue obedecer. Às vezes, por não ser ensinado a obediência. Não obedeço porque eu não sei. Lembra de Filipe evangelizando o eunuco? Entende tu o que lê? O que ele respondeu? Como entenderei eu se alguém não me ensina? Então nós temos um ensino. Mas e quando o ensino foi recebido e mesmo sabendo que não pode fazer, você faz? Aí provavelmente você vai buscar a resposta na fraqueza. Na sua fraqueza humana, que traz a conotação apenas de que você está lutando contra o pecado sozinho. É só isso. Você vai caçar o Espírito Santo em você e ele não está em você. Pelo menos para fazer o que deveria. Porque você pode ter o Espírito para falar uma língua estranha. Mas nem sempre o Espírito que dá a você o dom de línguas recebeu de você a autorização para que você conseguisse. Porque ela é sua. O Espírito é sujeito o único Espírito que não é sujeito a profeta é Satanás. Essa é a verdade. Segundo a Bíblia, o Espírito é sujeito ao profeta. E o Espírito que é sujeito ao profeta, que recebe do profeta a liberdade, esse é o Espírito de Deus, que é educado. Satanás não. Se você já pertenceu, você sabe como é que as coisas funcionam. Se Deus aparece para você e te dá uma instrução, para lá na Pedra da Congonha, o último, lá de cima, amanhã, meia-noite, para fazer uma oração, se você não faz, ele não vai te punir. Quem sabe o que significa o nome cavalo, sabe o que acontece se não for. Então é importante nós entendermos isso. Ver um povo que sofre, que está sendo destruído porque falta conhecimento. Ver uma classe sacerdotal, pessoas experientes, que deveriam dar o exemplo, mas por algum motivo não dá. Entendendo que para recebermos força para vencermos isso, vamos precisar do Espírito Santo. Mas eu preciso caminhar um pouquinho mais com vocês. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Deixa eu pegar aqui. 15, verso 22. Isso. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício, e o ouvir é melhor do que a gordura de carne. Preste atenção nesse texto. Eu não quero saber valor de dízimo e de oferta. Eu não quero saber se você chega aqui 6 horas da manhã e sai daqui 11 horas da noite. Não se iluda que se você trabalha em 2, 3 ministérios, que se você coloca a sua vida trabalhando, tocando, pregando, ensinando, se o seu dízimo é muito alto, se você distribui umas cestazinhas básicas, note o que o texto diz. A obediência é melhor que as ofertas, que os sacrifícios. Olhe bem, Deus tem mais prazer na obediência do que em sacrifício. Então eu preciso entender isso. O valor da obediência. Não. Sabe o que é? Eu faço isso, mas eu dou uma ofertinha lá na igreja. Legal. Quando alguém faz um pedido de contribuição, eu dou. Deixa eu te falar uma coisa. Você está enganado no que diz respeito a isso. Isso vai dar problema para você.
Então a obediência é muito maior que a sua oferta. Pare de, consciente ou inconscientemente, achar que você compra a Deus. Tá certo? Ah não, eu faço isso, mas Deus sabe o quanto eu me dedico na sua casa. Está errado isso. Não é assim que as coisas funcionam. Para Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. É assim que funciona. E eu não sei o que acontece, preste atenção. Esse texto é um texto narrado para o rei Saul. Quando Samuel vai até Saul e manda ele destruir os amalequitas, matar o rei e acabar com tudo, ele sai de casa para obedecer, gente. Ele sai de casa para obedecer. E lá vai ele obedecer a voz de Deus, do profeta Samuel. Vamos lá, vamos pegar os amalequitas, vamos matar a todos, vamos matar o rei, vamos destruir o gado, vamos matar tudo. Destruir tudo, por quê? Porque eram inimigos. É isso, eram inimigos. Queriam ameaçar o povo de Deus. Agora, eu não sei onde. No caminho entre a casa de Saul e o campo de batalha, ele teve uma ideia melhor. Ele olhou para o gado. Havia algumas questões militares, né? Algumas questões de guerra, e uma delas era: se deseja ficar com os despojos, não mate o rei. Então ele não mata o rei para ficar com os animais. E o mais engraçado é que ele escondeu os animais. E quando ele recebe a visita de Saul ou de Samuel, sabe o que ele diz? Eu fui e obedeci. E Samuel falou: ô Saul, eu estou escutando um barulhinho, um mugido, um balido. Presta atenção, é a desobediência fazendo barulho. Ele falou: não, sabe o que é? Deixa eu explicar, Samuel. Quando eu vi uns gadinhos gordinhos, eu falei: Deus merece isso. É esse o contexto. O cara está desobedecendo e dizendo que a sua desobediência é para agradar a Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. O que vai de desobediente, sem noção, por o inferno, não, um lugar quente, vai ser muito. Então, repita assim: obedecer. Eu vou adaptar bem a nossa aqui. Fala assim: seu trabalho, seu dinheiro e seu tempo não é tão valioso quanto a sua obediência. Isso, falou todo mundo para mim. Você tinha que olhar para o lado para falar. Mas tudo bem, vou ficar com essa. Tá certo? Segunda coisa, Mateus 21, 28. O que vocês acham? Um homem tinha dois, chegando-se ao primeiro disse o quê? Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Vamos lá? Não, bota o 29. Isso. Ele respondeu o quê? Não quero ir. Mas depois, arrependido, vamos ver o outro filho, tinha dois. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E o que que o filho respondeu? Mas qual dos dois fez a vontade do pai? Presta atenção, porque essa é uma história bem legal. Dois filhos, tá certo? O pai falou: vai trabalhar na vinha. O que que o primeiro filho falou? Não vou. Não vou. Mas foi depois
que se arrepende, diga depois que se arrependeu. Ele queria ir na hora? Isso, porque na hora nem sempre é fácil de obedecer. Às vezes na hora não é. Na hora não é agradável. O pai está mandando ele fazer algo que ele não. Então ele falou, não vou. Não estou a fim de trabalhar. Mas aí o pai brigou com ele. O pai só mandou. E ele ficou pensando. Se arrependeu do que tinha dito. Aí o pai mandou outro filho. Filho, vai trabalhar na vinha. O que é que o filho falou? Agora. Foi? Mas falou que ia. O outro falou que ia. Mas foi. O outro foi. Mas falou que ia. O outro falou que ia. Mas foi. Então o que falou que ia e o que falou que não ia, isso aí. Olha a complexidade da obediência. Então não é se você está afim ou não. Não é fácil. E esses dois filhos aqui do texto, eles são nós. Tem gente que você chama no gabinete e fala, não faz. Não vou fazer. Deixe comigo, que não faço mais. Aí sai e faz. E o outro fala, pastor, eu acho que eu vou fazer. E não é fácil não, pastor, não é fácil não. Obedecer não é fácil, mas é possível. Ou então a gente vai virar um montão de sem vergonha. É ou não é? Não aguento isso, não aguento ver aquilo, não aguento fazer isso, não aguento ver aquilo outro. Não aguento... Então a gente tem que deixar a igreja. Porque o Espírito Santo é capaz de nos dar força, de nos fortalecer para que consigamos obedecer ao Senhor. É fácil? Não é fácil. É possível? É possível. Deixa eu seguir aqui, que esse culto é mais curtinho. Vamos lá. Apóstolo Paulo, Romanos 7,19. Coloca aí. Por quê? Porque o quê? Não faço o bem que eu, mas... Lê de novo. E de novo. Quem falou isso? Quem escreveu isso? Ele está falando com a dificuldade. Qual é a dificuldade? Obedecer. O bem que eu quero fazer, eu não. O mal que eu não. Isso. Foi isso que ele disse. Você quer continuar o texto para facilitar? Coloca aí. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu, e sim que habita. Sai daqui e vai para o Gênesis. A conversa de Deus com outro pecador. Agora, Caim. O pecado jaz. Segredo para a obediência? 2 eu te dou. Primeiro, ande com quem obedece, que ele vai mostrar para você que é possível. Se você só anda com quem não obedece, como é que você espera se tornar um obediente? Ande com quem obedece, ande com quem vive o que você quer viver. Se aproxime dessas pessoas, do conteúdo dessas pessoas. E segundo, descubra de fato o que é obediência. Eu vou deixar isso um pouquinho mais à frente. Mas é importante nós entendermos isso. Eu quero obedecer? Tá certo. Eu quero. É desafiador? Sim, é desafiador. É possível? É possível. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, o pecado que habita nele, tá bom. O pecado habita nele, sim ou não? Mas quando vier,
Quando ele vier, quem é ele? E o Espírito Santo vai entrar onde? No mesmo indivíduo onde habita o pecado. O indivíduo onde habita o pecado. O apóstolo Paulo, ele está: quem me livrará do corpo dessa norma? Lê o texto inteiro depois. Você vai ver para onde esse cara caminhou. Ele não se tornou perfeito, é verdade, mas perdeu o direito de acusação sobre todos, quando diz: o maior dos pecadores sou eu. Entendi a dificuldade, mas praticamente erradicou da vida dele, de seu estilo de vida, certo? O poder do pecado, conseguindo ser obediente. A Bíblia é bem clara quando fala de Jesus: e ele foi obediente até a morte, e morte de... E por causa disso ele recebeu o quê? Qual foi o prêmio que Jesus recebeu por ser obediente? E recebeu um nome que é sobre todo nome. Você quer ter nome nessa terra? Seja obediente. Você quer ser respeitado? Tenha nome. Quer ter nome? Seja obediente. É assim que funciona, certo? Então o que nós estamos vendo não é a facilidade, é que podemos. Preste atenção, quando o assunto é obediência, olhe só. Atos dos Apóstolos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer do que aos... Olha o que ele está dizendo: obediência a Deus. Você lembra da frase, eu não vou citar aqui, não é meu interesse, mas me ajude aí: se eu penso, logo eu. Se eu penso, logo eu. Então, existir era algo que só dependia de mim. Se eu penso, logo eu existo. Só que hoje não é mais assim. Hoje é: se eu sou visto, eu existo. Se eu não sou visto, eu não existo. E aí eu vou ter um problema. Qual é o problema? Para que eu seja visto, eu preciso dos olhos do outro e não dos meus. E aí eu perco o controle disso. Eu não tenho controle sobre os outros. E aí eu tenho um problema com isso aqui. Porque agora obedecer a Deus não me é tão importante assim. Porque talvez obedecê-lo, postar alguma coisa que esteja nos padrões dele, dizer alguma coisa, aparecer vestido, colocar uma música que agrade e obedeça a ele, pode não ser tão atraente assim para que eu seja visto. Então Pedro diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Você está entendendo? Então, eu preciso entender isso, porque eu estou nesse mundo, eu estou nesse ambiente. Então eu preciso definir se eu vou obedecer a Deus, porque a alguém eu vou ter que obedecer. E se não é a Deus, Atos dos Apóstolos 5:3. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu? Ele obedeceu, sim ou não? Mas obedeceu a quem? A Satanás. Você vai ter que obedecer a alguém. Quando você adultera, você acha que você está obedecendo a quem? A Deus? Sim ou não? Não. Pastor, então você está querendo dizer que todas as vezes que eu adultero, que eu peco, eu estou obedecendo a Satanás? Não, porque ainda tem a terceira obediência. Mas muitas vezes, quando você desobedece
Quem vai estar lá te instruindo a desobediência é ele, Satanás. Essa é a verdade. O terceiro, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de... Esse é o último desobediente, aquele que resolveu obedecer a si mesmo. Não, eu quero obedecer a mim. É um direito que você tem, irmãos. Qual é o grande problema dessa brincadeira? É que o evangelho cresceu. O crescimento do evangelho, certo? Ele arrebanhou um número grande de pessoas. E hoje nós temos no mesmo ambiente, seu Abner, gente que está na igreja, mas só obedece a si mesmo. E não tem que ir embora não, viu? Tem que ficar aqui. Só não é gente para ser copiada. Só não é gente para virar exemplo. Mas não manda esse povo que obedece a si mesmo, não, que se não se transformar, quando ele vier, entendeu? Nós vamos continuar pregando, vamos continuar cantando, vamos continuar, e eu já descobri algumas coisas. Como é que eu vou falar? Está transmitindo, irmão? É que dependendo do período, o indivíduo que está aqui em cima pode ser o cara que está obedecendo a Deus. Mas dependendo do período da vida do cara que está aqui, ele pode estar obedecendo a Satanás. Dependendo do período da vida de quem está aqui, ele pode estar obedecendo a si mesmo. Porque eu sei que muitas vezes você já viu gente aqui em cima que provavelmente você sabia que ele não teria, ou pelo menos não deveria ter, coragem de estar aqui, pelo tipo de vida que levava. Estivesse ele cantando, pregando, ensinando, vestindo uma camisa da igreja. Pastor, como é que um pastor e um líder se comporta dessa forma? Eu tenho perguntado muito a Deus. Quem está aqui desde quando a igreja estava do lado de lá? Levanta a mão. Você lembra da frase que estava escrita na frente da nossa igreja? Qual era? Aqui não toleramos o nosso, porque toleraríamos os seus. Eu tirei. E eu tirei não só da frente da igreja. Parece que eu tirei do meu coração. E o desobediente hoje aqui não é nenhum de vocês. O maior pecador aqui sou eu. Essa é a grande verdade. Pastor, o que o senhor anda fazendo? Tolerando. Me tornei amoroso, cuidadoso, compassivo, fraco, conivente. Eu não sei qual o adjetivo que você vai querer colocar
sobre mim. Mas a verdade é que todos nós precisamos de mudanças. É fácil? Não. Mas é possível. É desafiador? É desafiador. Porque eu tenho perguntado, e eu já citei isso aqui, vou citar novamente. Quando João acusa Judas de ser ladrão e pertencia ao ministério de Jesus, eu me perguntei, se João sabia que Judas era ladrão, será que Jesus não sabia? Por que o tolerou tanto tempo no seu ministério? Pare para pensar. Talvez dando tempo para que ele pudesse. Pastor, mas ele tinha que morrer daquele jeito. Meu irmão, se você acha que Judas tinha que morrer daquele jeito, me perdoa. O que você acha que deveria acontecer com Raabe, a meretriz? Com a moabita Ruth, certo? E com tantos outros. Todos sempre merecem e recebem de Deus uma oportunidade de mudança. Essa é a grande verdade. Nós precisamos de uma igreja séria, firme, santa. Essa é a verdade. Não cabe ao pastor remover ou separar joio de trigo. Deus vai fazer isso. Mas às vezes nós precisamos de determinadas decisões, que às vezes ferem mais. Você já bateu no seu filho e depois foi chorar? Quem aqui já fez isso, por gentileza? Isso. Certo?